Deus. Quero saudar a todos os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos aqueles que estão nos acompanhando pela Rádio Liberdade 87.7 FM. Com essa você tem recebido essa palavra aí no conforto da sua casa, de repente no seu trabalho. Quero desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também as pessoas que estão nos acompanhando pela internet, pelo nosso canal, eu quero aqui fazer um pedido a você. E você agora, nesse exato momento, dê um like aí, certo? Dê o seu like. Por que é importante dar like? O YouTube, ele tem um algoritmo que ele mede a quantidade de likes. Se um vídeo ele tem muito like, ele vai sugerir aquele vídeo para mais pessoas. E assim essa palavra pode alcançar mais gente. Se você compartilhar, melhor ainda. Porque ele vê que você gostou do conteúdo, aí é que ele vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então, pega aí, coloca no seu coração o desejo de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Isso é de grande relevância, é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? E se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever. Com certeza existem mensagens maravilhosas que irão nortear a sua vida nesse canal. Nós somos da Palavra da Fé, somos o Verbo da Vida, somos uma igreja que prega a fé e acredita no poder de Deus. Amém? Então, com certeza você será grandemente alcançado. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu vou falar hoje sobre um assunto muito importante para o cristão. Eu vou falar sobre consagração. Como a consagração ela é importante na vida do cristão. Muita gente se consagra quando vai passar de repente ali por uma situação difícil. A pessoa começa a se consagrar na hora que a situação chega. O ideal é que você se consagre antes. Amém? As pessoas elas costumam buscar a Deus em momentos difíceis, em momentos de adversidades, mas isso não é o correto. A vida do cristão deve ser uma vida de consagração. E eu queria falar sobre o café da manhã. Existe uma parábola, a parábola do café da manhã. Não sei se você já ouviu essa parábola. Ela conta a história de que um café da manhã foi servido, e nesse café da manhã foi servido ovos, foi servido leite e também foi servido bacon, não é? Nesse café da manhã nós vemos aí 3 tipos de animais: a galinha que colocou o ovo, a vaca, né, que deu o leite, e também o porco que ofereceu o bacon. Uma pergunta que eu faço nessa noite é: qual desses animais estavam comprometidos com esse café da manhã? Qual desses 3 animais estavam realmente comprometidos com esse café da manhã que foi servido? Se você respondeu o porco, você está certo, porque a galinha não deu a vida para botar o ovo, e nem a vaca deu a vida para fornecer o leite, mas o porco, ele deu a vida para poder fornecer o bacon. Então olhamos o comprometimento nesse café da manhã do porco. E nós, como cristãos, não podemos ser cristãos apenas de nome. Nós precisamos fazer alguma coisa com aquilo que temos recebido. Afinal de contas, Deus deu o seu único filho, Ele deu o que tinha de melhor, para que de alguma forma nós pudéssemos tirar de nós o que a gente tem de melhor para oferecer a Ele. Amém? Então, de contrapartida, Ele espera de nós esse comprometimento. E pensando sobre comprometimento, há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu vi um programa evangélico lá no Rio de Janeiro, na TV CNT. Era o programa da Eliana Ovale. E Eliana Ovale, ela estava entrevistando, naquela ocasião, um casal de missionários holandeses. E eles haviam vindo para o Brasil para implantar uma base missionária entre os indígenas. Agora, não eram os indígenas fácil de achar, que você acha com facilidade, por exemplo, ali no Mato Grosso do Sul, em partes aqui do Nordeste, existem indígenas que são fáceis de achar, não. Eles queriam encontrar aqueles indígenas incomunicáveis, que ninguém nunca teve contato com eles. Então, eles realmente estavam com isso no coração. O Senhor plantou esse desejo no coração deles, então eles saíram de viagem missionária. Antes de sair, eles resolveram tomar uma decisão de arrancar todos os dentes da boca. E quando eu vi isso, eu falei: por que esse homem com essa mulher resolveu arrancar todos os dentes da boca? Eles
eles tinham, não é, com eles, e se eles fossem para essa tribo indígena, os seus dentes poderiam apodrecer. E como não tinha dentista, não tinha médico, não tinha condição de voltar, eles, por causa da causa, resolveram fazer isso. De repente, se eles tivessem um pouco mais de fé, poderiam acreditar até que os seus dentes jamais poderiam apodrecer, não precisaria arrancar, não é verdade? Mas eles tinham, não é, isso com eles, a questão do compromisso. E arrancaram os dentes de cima e de baixo, e colocaram chapa em cima e chapa embaixo. E passaram-se 50 anos, e eles estavam sendo entrevistados, e eles tinham ganhado aquela tribo todinha para Jesus. E eles que não tinham nada, a base missionária deles agora, tinha até helicóptero. Eles foram sem nada, mas eles tinham algo dentro do coração deles chamado comprometimento. E eles se consagraram para desempenhar bem uma missão. E quando eu olho para a questão da consagração no Antigo Testamento, eu vejo uma figura interessante, a figura dos nazireus. E quem eram os nazireus ali no Antigo Testamento? Os nazireus eram aquelas pessoas que resolveram se consagrar a Deus, ou que Deus então as tivesse consagrado desde o ventre para cumprir uma determinada missão. A regra da questão dos nazireus está lá no livro de Números, no capítulo de número 6. Ali você vai ver tudo concernente aos nazireus. E os nazireus, eles não passavam navalha na cabeça, ou seja, não podiam cortar o cabelo. Eles também não podiam tomar nenhum tipo, né, de bebida forte. Eles tinham que se abster de vinho e não podia tocar em cadáver. Então era um estilo de vida diferente dos demais. Eles eram separados para cumprir uma determinada função para o reino de Deus. Então os nazireus no Antigo Testamento eram um grupo que resolveu ser diferente dos outros. Eles resolveram se consagrar. E essa consagração era refletida depois, porque quanto mais uma pessoa se consagra a Deus, mais ela é um canal nas mãos de Deus, para que Deus possa usá-la poderosamente. E a gente vê no Antigo Testamento muitos nazireus, como Samuel. Nenhuma palavra que Samuel falou caiu por terra, todas vieram a se cumprir. Nós olhamos para o Antigo Testamento também, e nós vimos nazireus que não tiveram tanto sucesso assim como o Sansão, porque ele quebrou as regras. E a gente notando essa questão da consagração no Novo Testamento, quando a gente vê Jesus falando de João Batista, pela descrição que Jesus deu do ministério de João, João foi o maior de todos os nazireus, porque Jesus falou sobre João Batista, que dos nascidos de mulher, igual a João, nunca houve e nem haverá. O que João Batista fez, o que ele fez na sua vida, qual era o seu estilo de vida, que atingiu profundamente o seu ministério a ponto de o próprio Jesus elogiar. Nós vimos na Bíblia que Jesus elogiou poucas pessoas. Ele elogiou a mulher cirofenícia por causa da sua fé, elogiou o centurião também por causa da sua fé. Nós vimos ele falar, né, sobre a mulher que derramou o vaso de alabastro nos seus pés, elogiar aquela mulher. E nós vimos o próprio Jesus elogiar ao João Batista, um grande homem de Deus. É certo, e João Batista teve um ministério curto, assim como o de Cristo. É bem certo também que o ministério de João Batista foi um pouco ofuscado pelo ministério de Jesus, e aliás ele não estava nem ligando, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. O que aconteceu com João Batista que o fez ser mais consagrado? Temos poucas informações sobre João Batista. Na verdade, a Camila, um tempo atrás, uns 20 dias atrás, me pediu informações sobre João Batista, e eu passei para ela o que eu sabia. Mas aquilo foi bom, porque me despertou para pesquisar um pouco mais, não é, nos relatos extrabíblicos, aquilo que a história conta acerca de João Batista. E nós vamos então iniciar essa ministração falando do ministério de João Batista, pegar alguns ensinamentos e trazer para a nossa vida, porque como crentes que somos, como luz do mundo, precisamos oferecer o máximo, não é, para o reino de Deus, dar o máximo de nós para que o reino de Deus possa ser expandido. E vamos tirar então algumas lições do ministério de João Batista. Nós vamos direto agora para o texto de Mateus
capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 7 e 8. Glória a Deus. Vamos falar aqui dessas características que Jesus fala de João Batista. No final, eu estarei abordando um pouco dessas características aqui, ok? Mas antes, depois que a gente ler esse texto, vamos falar um pouco sobre os pais de João Batista e vamos tirar algumas lições também valiosas. Mateus capítulo 11, versículo do 7 ao 8, vai dizer assim: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, que saístes a ver no deserto, um caniço agitado pelo vento. Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João o Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o queres reconhecer, ele mesmo é o Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando a gente vai estudar a história de João Batista, nós vemos em Lucas capítulo 1, Lucas é o evangelista que mais fala dos detalhes acerca da vida de João. Logo no capítulo 1, ele fala sobre o pai e a mãe de João Batista. A mãe de João Batista se chamava Isabel e o pai Zacarias. Zacarias era da tribo de Levi e ele estava cumprindo o seu turno sacerdotal. Estava no turno de Abias ali, cumprindo a sua função, e os sacerdotes então se revezavam ali no serviço do santuário. Se você for em 1 Crônicas capítulo 24, você vai ver ali os turnos estabelecidos por Davi, e aquilo permaneceu, porque até aqui nós vemos o pai de João Batista, Zacarias, cumprindo o seu turno sacerdotal, a sua função de sacerdote. É interessante a gente observar que Lucas registra que eles eram pessoas que eram irrepreensíveis, ok? Eram irrepreensíveis, e Lucas também registra que eles guardavam a lei, ou seja, eram pessoas que estavam consagradas a cumprir a vontade de Deus, dentro da percepção que eles tinham do que era isso. Então eram pessoas consagradas e eram pessoas que estavam dispostas a fazer a vontade do Senhor. A gente vê isso. E ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Eles já eram avançados em idade, ou seja, eles aguardavam esse milagre com grande expectativa, esperavam da parte de Deus algo que pudesse terminar com esse tipo de pressão, porque não dar filhos naquela época para uma mulher era algo terrível, era uma pressão muito grande que a sociedade exercia. Além da frustração de não poder gerar, a pressão externa era muito grande. Uma mulher não dar filho para um homem era o fim. Realmente era uma tristeza muito grande. Ela queria dar filhos ao seu marido Zacarias, mas isso não foi possível. Eles já eram avançados em idade, e observe que ele agora está no templo, ele agora está servindo, ele agora está fazendo a vontade de Deus, e de repente um anjo aparece para ele, e o anjo aparece para ele e diga: não temas, Zacarias, porque eu vim trazer aqui para você uma excelente notícia. Eu vou dizer a você o seguinte: você vai ter um filho daqui a um ano, você vai segurar um filho nos braços daqui a um ano. O Senhor ouviu as suas orações, sendo que você vai ver que esse menino, ele não é qualquer menino. Deus preparou o melhor para você. A mensagem praticamente foi essa: você vai dar à luz a João Batista. O nome dele vai ser João, e ele será nazireu, ou seja, ele será um menino consagrado, porque tem uma missão especial. Agora a gente observa duas coisas nesse relato.
quando continua ali o diálogo dele com o anjo, ele faz uma pergunta que me mostra que ele não era uma pessoa que acreditava que Deus poderia responder às suas orações. Porque o texto é claro quando diz que ele pergunta: como será essas coisas? Minha mulher é estéril e nós somos avançados em idade. Ele coloca 3 problemas. Ele diz que a mulher é estéril, ele e ela são avançados em idade, já havia passado muito tempo, e ele coloca para fora toda a incredulidade dele. O anjo então diz a ele: você vai ficar mudo, tá certo? Eu vou dizer por que ele ficou mudo já já. Você vai ficar mudo porque você não acreditou na mensagem que eu trouxe. E eu fico pensando, por que ele agiu dessa forma? Por que ele não acreditou na mensagem do anjo? Aqui no Nordeste tem uma expressão que diz o seguinte: fale pela boca de um anjo. Quem já ouviu essa expressão aqui? E essa expressão, ela mostra para mim e para você que quando um anjo falar, você pode dizer que aquilo já está cumprido. Meu irmão, sinceramente, o anjo disse para ele até o nome do menino. Esse homem, ele sabia que era um mensageiro de Deus. Ele sabia que aquela era uma mensagem divina que estava chegando. E ele ainda manteve a sua incredulidade. A gente vê então que ele era uma pessoa incrédula. Ele não acreditava. E aqui eu tenho uma lição importante para passar para os irmãos. Algumas coisas são importantes para o milagre. Muitas coisas são importantes para o milagre. Ele era justo, irrepreensível. Mas para o milagre, para ele, no caso, faltava a fé. Percebe? Ser justo é muito bom, ser irrepreensível é muito bom. Mas se você não tiver fé, de nada adianta. A gente vê muita gente questionando a Deus: eu sou justo, eu faço o meu melhor, mas você não crê. Como que o milagre pode chegar se você não acreditar? A gente tira dessa história de Zacarias uma lição valiosa para nós. É muito importante acreditarmos no Senhor, na sua palavra, no seu poder. Tudo é possível àquele que crê, àquele que acredita. E nós, olhando para a vida, de Zacarias, a gente percebe que houve incredulidade. E eu penso também que existe um instrumento muito poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. O principal transmissor da fé, na minha opinião, é a voz. A voz, o falar. Também o principal transmissor da incredulidade é a voz, o falar. Pela sua voz, quando você chega a emitir algo, certamente que muitas vezes está ali envolvido a sua fé ou a sua incredulidade. E ele ficou mudo justamente, eu creio, para não contaminar a sua esposa. Nessa jogada toda aí, a gente lendo e analisando o texto, a gente percebe que quem cria era a mulher dele. E para ele não contaminar ela, ficou mudo. Eu vi isso acontecer algumas vezes na Bíblia. Eu olhando, em Números capítulo 13, quando os espias foram enviados para espiar a terra, nós notamos que 10 trouxeram uma mensagem desfavorável. Eles olharam os gigantes, eles olharam as dificuldades que haviam e relataram para o povo que eles não eram capazes de tomar posse daquela terra. Usando a voz para isso, falaram incredulidade. Se você for para o livro de Josué agora, Deus, quando manda o povo rodear a cidade no primeiro obstáculo, Deus disse que eles tinham que rodear em silêncio. Eles não tinham que falar nada. Deveriam rodear a cidade 7 vezes em silêncio, porque certamente, se não houvesse essa ordem, alguém poderia dizer: Josué é um doido, como que essas muralhas vão cair, a gente rodeando 7 vezes em volta dessa muralha? É uma cidade impenetrável, inconquistável, cabe uma casa em cima desse muro. Como que essa muralha vai cair no grito e a gente só rodeando? Alguém certamente ia falar isso, mas a ordem era expressa para ninguém falar nada. Querido, se você não vai ser o elemento que vai trazer fé, é melhor você se calar. Se você não é a pessoa que vai colocar fogo para as coisas darem certo, é melhor você se calar. Porque muitas vezes as coisas não acontecem no meio das famílias
por causa justamente dessa questão. Um crê e o outro não crê. Quando um está crendo, o outro não crê. Fala contrário. Pior do que não crer é falar contrário. Você pode até não crer, mas fica quieto pelo menos. Para você não atrapalhar quem está crendo. A mulher está crendo por uma cozinha nova. O marido diz, olha para o salário, mas Deus não conta com o seu salário. Quando Ele quer fazer milagre, Ele não conta com você. Aleluia. Deus, quando vai fazer milagre, Ele não conta com o que está no seu bolso. O milagre é dele, a glória vai ser dele, vai ser tua. Então você deve então olhar aqui para esse caso de Zacarias. Logo no nascimento do menino, a gente vê aqui que ele não cria. Mas aconteceu então do menino nascer. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, nas Escrituras, não se fala sobre a sua infância. No capítulo 1, no versículo 80, vai dizer que ele foi para o deserto e viveu a sua vida lá até o momento em que ele iria se manifestar. A gente só tem essa informação. Mas a gente, quando vai olhar os relatos extrabíblicos, a gente vai estudar fora das Escrituras, serve como história e como pano de fundo para você ver a vida consagrada dele. Na época de Jesus haviam 5 seitas no judaísmo. Haviam os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. Haviam 5 seitas. Havia uma em especial, a seita dos essênios. Os essênios eram um grupo de pessoas, muitos deles serviram como fariseu, mas olhando o comportamento dos fariseus, olhando a vida que eles levavam, falavam, mas não cumpriam, pregavam, ensinavam tudo, mas eles mesmos não praticavam. Eles ficaram um pouco revoltados com isso. Então eles resolveram se retirar para o deserto e viver uma vida reclusa, de oração, de jejum, de meditação na palavra e de transcrição da palavra de Deus. Muitos deles eram escribas. Os essênios então eram uma comunidade que vivia afastada, era uma comunidade consagrada. E havia entre os essênios um costume. As pessoas que moravam na cidade muitas vezes pegavam seus filhos e davam para os essênios educar. Então é bem provável que João Batista tenha sido entregue para os essênios para serem educados por ele. Agora os essênios eram bem disciplinados, havia foco, havia disciplina. E eu creio que João Batista ele aprendeu a ser disciplinado justamente porque foi instruído por pessoas assim. O ambiente pode te afetar e as influências podem te afetar grandemente. Quando você escolhe a influência certa, você vai ter toda a bagagem necessária para cumprir a sua missão e o seu chamado. Aleluia, ninguém faz nada sozinho. Deus, quando quer abençoar alguém, Ele coloca uma pessoa ou mais de uma. Ou no meu caso, de forma específica, não é? Ele colocou o verbo da vida e colocou o pastor Jaelson e Cida na minha vida. Me abençoou demais, tem me abençoado demais. Então Deus, quando quer abençoar pessoas, Ele coloca uma outra pessoa no lugar. Por isso que a questão do casamento deve ser muito bem escolhida pelos solteiros, porque você vai passar o resto da vida com essa pessoa e você deve escolher muito bem, orar a Deus e fazer a escolha certa. João Batista então foi muito influenciado pela vida dos essênios. Quando ele sai dali, ele sai já um homem feito e pronto para fazer aquilo que Deus o havia chamado para fazer. Além de ser criado de repente pelos essênios, essa é a melhor explicação que eu encontrei. Ele sai dali então um homem disposto a cumprir a sua missão. Observamos que ele era um homem focado no seu chamado, havia foco nele. Por que eu sei disso? Ele não estava muito preocupado com a sua vestimenta. 3 coisas me chamam a atenção na vida de João Batista: a maneira como ele se vestia, o que ele comia e a sua voz. Ele se vestia de pelos de camelo, ele comia gafanhoto e mel silvestre. Essas 2 coisas me mostram que ele não estava muito preocupado consigo mesmo. Ele estava tão focado na sua missão e ele resolveu então simplesmente não se preocupar com isso. Muita gente poderia até dizer: João Batista precisa de um consultor de moda.
Alguém precisa levar João Batista na churrascaria. Mas era algo dele. Era algo pessoal dele. Ninguém aqui está dizendo para você comer gafanhoto, não é? E mel silvestre, nem se vestir de pelos de camelo. Mas eu quero mostrar o foco desse homem no seu chamado. Ele foi sucesso no que ele fez, porque ele focou na sua missão. E foco é tudo. Tem muita gente que começa uma faculdade e para. Tem muita gente que começa o rema e para. Meu irmão, se você começou, vá até o final. Siga em frente na sua jornada. Olhamos e vemos a perseverança estampada naquela figura de João Batista. O melhor de tudo era a sua voz. Isaías fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele não se preocupou muito com o que iria comer ou vestir. Ele se preocupou com o seu propósito. E o seu propósito tinha um instrumento: a sua voz. Aleluia. A palavra do Senhor diz que João Batista não fez nenhum sinal, mas tudo quanto ele falou se cumpriu. Ele não foi chamado para fazer milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Ele foi chamado para preparar o caminho do Senhor. E isso ele fez muito bem. Ele cumpriu bem a sua função de arauto, a ponto de alguém chegar para ele e dizer: olha, eles estão seguindo aquele homem, falando de Jesus. Ele está operando sinais, estão batizando pessoas. Ele disse: não me importo, importa que ele cresça e que eu diminua. Ele entendia muito bem o centro do seu chamado. Ele sabia exatamente o que ele precisava fazer. João Batista então foi um homem destinado a cumprir uma missão tremenda, porque a sua mensagem era uma mensagem dura. Ele chamava os homens ao arrependimento, fazia com que as pessoas pudessem voltar-se para Deus. Era uma mensagem difícil em tempos difíceis. Israel já havia passado por vários cativeiros: babilônico, medo-persa, grego. Agora estava debaixo do cativeiro romano, estava debaixo da dominação romana. O patriotismo da nação estava lá embaixo. Havia 400 anos de silêncio, ou seja, 400 anos que Deus não havia levantado profeta nem profecia. Foi nesse tempo que surgiram os apócrifos, não é? Ora, se Deus não levantou o profeta, como que esse livro pode ser inspirado? Por isso eles não entraram no cânon, nem no cânon judeu, nem no nosso. 400 anos de silêncio, e Deus então levanta um profeta do calibre de João. Jesus disse que a lei e os profetas profetizaram até João. Ou seja, ele foi o último ícone da antiga aliança, o último profeta da antiga aliança. E Jesus disse: esse aí, nascido de mulher igual a ele, não houve e nem haverá, porque ele estava focado na sua consagração. Meus amados irmãos, é importante entendermos a questão da consagração na nossa vida cotidiana, porque todos nós fomos chamados para cumprir uma missão. Todos nós fomos chamados para cumprir uma missão. E como que é o nazireado no Novo Testamento? Já que no Novo Testamento a gente não vê uma regra imposta. Para ser nazireu você não pode beber bebida forte, você não pode tocar em cadáver. A gente não vê isso no Novo Testamento. O nazireado não existe? Em tese não. Mas é um chamado para todos nós sermos consagrados a Deus. Paulo vai falar sobre isso de uma forma bem resumida em Romanos capítulo 12, quando ele vai falar ali sobre apresentar o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o nosso culto racional. Eu queria parar aqui para explicar um pouco o que é culto, porque muita gente pensa que o culto só começa quando ele chega na igreja, quando ele levanta a mão e participa no louvor. Ele diz: eu estou no culto, estou cultuando a Deus. Mas isso é uma parte do seu culto. A principal parte do culto é você mesmo, na sua vida, no seu cotidiano, apresentando o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quando você diz não ao pecado, quando você diz não àquilo que é errado, e você fala assim: Deus, eu estou me consagrando a Ti. Esse é o seu culto. Dá prazer, bate um gozo santo dentro de você, porque você está fazendo a coisa certa. O culto racional nosso
deve ser prestado continuamente. Então eu percebo que o nazireado é uma coisa constante, porque Paulo fala de apresentar o corpo, e apresentar o corpo não é uma decisão apenas de mente, é uma vontade que você tem de fazer aquilo porque aquilo é certo. Você não precisa de incentivos externos. Tem muita gente que espera um super culto em que a sua vida vai mudar. Eu acredito que tudo parte da decisão. A alma humana é composta de 3 partes: mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. E a vontade humana é muito importante para que você coloque o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e possa cultuá-lo da melhor maneira possível. Ser crente aqui dentro é muito fácil, é a parte mais fácil, dá para representar muito bem. Dá ou não dá para representar? Mas no cotidiano só Deus sabe o seu secreto, só Deus sabe a sua vida, só Ele conhece os seus passos. E Deus, nessa noite, Ele está falando conosco de um tipo de nazireado na nova aliança, de uma consagração na nova aliança, onde eu não vejo qualquer coisa, onde eu não me comporto de qualquer maneira, onde eu procuro agradar ao meu Deus também no secreto, e não apenas diante daquilo que os homens podem ver, mas no secreto eu procuro ter uma vida que venha agradar o meu Deus. Talvez essa não seja uma mensagem que você gostaria de ouvir nessa noite, mas também não me importo com isso. Eu importo em trazer a mensagem certa para o povo naquele momento certo. E a mensagem de hoje é: você deve se consagrar a Deus, se você quiser viver uma vida melhor aqui. A consagração vai te fazer se livrar do mundo, da influência do mal. A consagração vai fazer com que o seu espírito esteja alimentado. E no dia, se uma adversidade bater à tua porta, o homem espiritual vai atender e dizer: está fazendo o que aqui? Pensa no homem espiritual malhado. É alguém que realmente decidiu se consagrar ao seu ministério. Deus quer fazer coisas grandes com você, mas Ele só pode fazer coisas grandes com as pessoas que entendem o propósito, para que foram criadas, entendem o seu chamado e estão rumando em direção a isso. Se é necessário você se debruçar sobre Bíblia, 1 hora, 2 horas, acordar pela manhã, dormir pouco, para buscar ao Senhor, para estar diante dEle, Ele manda que você faça isso nessa noite, ordena, é imperativo para nós, como Paulo falou: renove a mente e apresente o seu corpo em sacrifício vivo. O teu corpo não quer ler Bíblia, o teu corpo não quer orar, não quer vir aos cultos, mas meu irmão, aproveite esse momento da quarentena para se consagrar. Você não pode sair, mas Deus está dentro de você. Ele é um consultor 24 horas por dia. As passagens da Bíblia que você não entender, Ele está disposto a explicar. Ele quer te ajudar nessa caminhada. Procure respostas. De repente, sabe, a sua vida de repente está um embrulho só, está um embaralho só. Deus tem resposta para você, mas ninguém vai te dar resposta. O WhatsApp não vai te dar, o Facebook não vai te dar, o Instagram não vai te dar, sabe, filmes não vão te dar essa resposta, mas Deus, Ele poderá te dar essa resposta no secreto. Nós vemos que a consagração é importante e a pessoa valorizar aquilo que recebeu. Porque na antiga aliança ninguém tinha esse privilégio. Já estou encerrando. Na antiga aliança, o Espírito Santo, na verdade, ele vinha apenas sobre, não podia estar dentro. Na verdade, a pessoa que tinha mais contato aí com a glória e com a presença de Deus era o sumo sacerdote, 1 vez por ano e só. Deus se manifestava no Santo dos Santos. Ele ali estava diante da presença de Deus. Interessante. E agora nós temos o privilégio dele habitar dentro de nós. Toda a sabedoria do mundo, tudo está à sua disposição. Eu gosto de ler muito Provérbios capítulo 8 e 9. Provérbios 8 e 9 fala do convite à sabedoria, o banquete que a sabedoria dá. E ali é a voz da sabedoria falando. A sabedoria clama nas praças, não é? E ali eu gosto muito quando ela diz assim: eu estava no princípio da criação com Ele e fui sua aluna. A sabedoria foi aluna de Deus. Que coisa fantástica, não é? Deus, Ele chama todos nós a buscarmos a sabedoria que vem dEle, sem mistura, a sabedoria perfeita. Deseja conduzir seus passos e seus caminhos. Como está a sua vida de consagração a Deus? É a pergunta que não quer calar.
Como está a sua vida com Deus? Quanto tempo você tem se dedicado à oração, à leitura da palavra de Deus, a livros? Quanto tempo você tem se dedicado a fazer essas coisas no secreto? É uma pergunta retórica. Responda só para você mesmo. Quanto tempo você tem se dedicado à oração e à leitura e à consagração, a se abster daquilo que é impuro para agradar ao teu Deus? Então, essa é uma reflexão que fica para nós nessa noite. E eu queria terminar falando um pouco sobre o alcance que a gente pode ter mediante a nossa consagração. Observe bem que em Romanos 12, Paulo vai falar sobre apresentar o corpo, que é a primeira coisa, o culto racional. Depois ele fala sobre a renovação da mente, ou seja, não adianta apresentar o corpo em sacrifício vivo e não renovar a mente com a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus vai expulsar toda espécie de incredulidade, de sentimento que não pode, de que não dá, e vai colocar toda a possibilidade dentro de você. Em seguida, ele vai começar a falar sobre a obra de Deus. E eu quero abrir lá com você, no texto de Romanos 12, falar um pouquinho sobre essa obra rapidamente, e falar do ministério maior que nós temos. Abra aí em Romanos capítulo 12. Louvado seja Deus. Romanos 12, versículo de número 3. Quem achou diz só alegria. Pronto, Romanos 12, 3 diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ninguém pode dizer que não tem fé, porque Deus repartiu uma medida com cada um de vocês. E aí ele fala: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo de Cristo, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E ele fala: o que preside, com diligência. Quem exerça misericórdia, faça isso com alegria. Então nós vemos aqui, ele falando depois dessa preparação que você teve, depois de apresentar o corpo em sacrifício vivo, renovar a mente, agora você está pronto para o serviço na casa de Deus. E ele começa a falar da maneira que você tem que fazer o serviço. Quem foi chamado para ensinar, deve se esmerar em fazer isso. Quem foi chamado para presidir, deve também se esmerar em fazer isso. Tudo ele fala que você deve fazer da melhor forma possível, porque existe capacidade em você para fazer o melhor. Agora é interessante pensar que o nosso ministério, embora tenhamos o ministério separadamente, nós fazemos a obra do Senhor, cada um naquilo que foi chamado, mas o principal ministério é a nossa casa, é o nosso lar. Esse é um ministério que pouca gente fala, mas eu considero o ministério mais importante é a sua casa. Zuleika Messias, na aula a família do ministro, não é? Ela falou que o ministério mais importante é a família, é a sua casa. É muito importante você estruturar a sua casa. E eu queria falar rapidamente aqui um pouco sobre os tempos que estamos vivendo e a criação de filhos, para a gente finalizar a nossa exposição nessa noite. Observe que somos todos membros de um só corpo e podemos trabalhar para o Senhor de acordo com aquilo que Ele nos chamou. Agora, você não pode colocar muitas vezes o ministério à frente da sua família, porque existem outras responsabilidades. O ministro, aquele que é chamado para ministrar, ele tem também responsabilidade com a sua família. E eu queria falar sobre a criação de filhos, porque isso é muito importante. Muitos ministros, deixando essa área de lado, acabaram por ter desgosto lá na frente, porque perderam a chance de cuidar do seu filho enquanto ele podia ter voz para cuidar. Imagine aí que aquela criança que está na sua casa,
ou aquele jovem, muitas vezes, ele não sabe muito bem o que pode levar às suas atitudes. Ele não sabe muito bem onde pode levar as suas escolhas. Enquanto ele não pode escolher, você pode escolher por ele. Você pode ajudá-lo a trilhar um bom caminho. Porque eu me consagro de contrapartida, mas também eu tenho que consagrar o meu lar. Os irmãos entendem isso? Eu posso até me consagrar, muita gente até se consagra, mas esquece de olhar para o seu lar, de consagrar o seu lar. Vivemos na época da internet, onde as pessoas, as crianças hoje, com 3 anos de idade, já está com o celular na mão, já está com o tablet na mão, com 4, com 5 anos, acessando redes sociais. E a gente sabe, toda espécie de coisa ruim pode entrar por ali. Tem muita coisa boa na internet? Tem, mas tem muita coisa ruim, tem muita coisa maliciosa. E se você não tiver de olho, seu filho pode estar acessando conteúdo que é impróprio para ele. Aquilo pode, muitas vezes, trazer para ele um certo tipo de carga e de peso que ele não está pronto para suportar. Pode afetar a sua vida para sempre. Então é muito importante que você dê uma busca, dê uma batida lá com uma polícia, de vez em quando, e olhe, não é, o aparelho e veja o que o seu filho está acessando. É muito importante nessa fase você compreender que você precisa depositar nele aquilo que vale a pena. Vou repetir de novo. Você precisa depositar aquilo que vale a pena. Existe 24 horas no dia. Tem muitas crianças que estão o tempo inteiro na televisão, ou o tempo inteiro na internet. Ei, pai, você é um treinador. Você é o sacerdote da sua casa. Você pode estabelecer regras. Você pode estabelecer horários para acordar, para levantar, colocar o seu filho para ele fazer um curso, aprender algum instrumento, ter algumas horas para ler a Bíblia. É você, enquanto ele está debaixo do seu teto, você é o sacerdote, você é a pessoa para encaminhá-lo. Porque se você não fizer isso, outra pessoa vai fazer, ou ele vai achar mentores que o façam. Vai chegar um momento na sua vida, escreva o que eu estou dizendo a você que está em casa, preste bastante atenção. Vai chegar um momento na sua vida e você não vai ter mais controle e domínio sobre ele. E você perdeu a chance de colocar as boas sementes dentro do seu coração. Você perdeu essa chance. Você não fez isso enquanto você poderia fazer. Não sentou com ele para passar umas horas. Você não fez um cronograma para que ele seja um sucesso. Nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para o Senhor. E isso exige responsabilidade. Os irmãos entendem isso? Se você não passar tempo com seu filho, e se você não fizer um cronograma para ele, de atividades durante o dia, ele vai se ocupar com outras coisas. Já que ele tem que se ocupar, vai se ocupar com aquilo que é bom, com aquilo que é edificante, com aquilo que vai trazer fruto para a sua própria vida. Criança tem que ter tempo para brincar, sim, coloque no cronograma o tempo. Primeiro a obrigação, depois... Exatamente. Primeiro a obrigação, depois você vai se divertir, meu filho. Olha só. Então é muito bom que você faça um balanço agora. Faça um balanço agora da sua vida, da sua família. O que você pode inserir para melhorar o seu filho amanhã? Porque João Batista, o ministério dele não começou com 30, e nem o de Jesus. Os seus pais foram muito importantes. Foram muito importantes. Você tem um papel muito importante como sacerdote do lar, a esposa como sacerdotisa, em orientar o seu filho. Coloque um cronograma. Palavra de ordem: cronograma. Coloque diversão. Você mesmo coloque no cronograma para estar com ele. Ele precisa de uma referência, senão ele vai buscar outra. Quando ele crescer, que tiver que tomar decisões, está cheio de semente boa dentro dele, e ele vai fazer as melhores escolhas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Medite nisso. Com certeza é muito importante a gente cuidar da nossa casa, do nosso lar. Consagre você, a sua vida a Deus, e consagre o seu lar ao Senhor também.
Glória a Deus, irmãos. Maravilha, não é?